E elas já estão aqui, a doutora Grazi e também a Josi Barbosa. Josi Barbosa. Você vai ficar sabendo o que ela faz. É fera da arte. Bom dia, doutora Grazi. Bom dia, William. Tudo bem? Graças a Deus, tem tudo. Amém, é verdade. E agora é contigo. Bom dia, ouvintes. Muito obrigada aí por você que está aí nos ouvindo, nos dá a honra. Fico muito feliz. Eu sempre falo que sem vocês aí nos ouvindo, nada teria sentido, né? E hoje, aqui no nosso podcast, eu tenho a honra de receber minha amiga de longa data. Essa daí eu acompanhei a trajetória dela de lutas e vitórias. É a Josi Barbosa. Tudo bom, Josi? Oi, Grazi, bom dia. Ela é musicista formada. Qual é o nome da sua formação? Licenciatura em Educação Musical. Licenciatura em Educação Musical pela UFJF. Ela é fera e ela vai falar um pouco aqui sobre o trabalho dela como musicista, que hoje ela desempenha, mas nem sempre foi assim, né, Josi? Dá bom dia aí pro pessoal e vamos começar o nosso papo. Bom dia, Grazi, bom dia, William, bom dia a todos. Então, essa trajetória já tem um tempinho, né? Apesar de ter formado há pouco tempo pela universidade. O ano que vem faz 20 anos que eu estou nessa... Eita, gente, 20 anos é muito tempo, 20 hein? 20 anos que eu comecei a lecionar de curiosa. A gente começa assim, né? Qual foi o seu primeiro contato com a música? Porque 20 anos, numa jovem, é muito tempo. Então, assim, desde quando? Desde criança? Como é que é a sua relação com a música, Josi? Então, eu venho de uma família de músicos, né? Ah, tá explicado. Então, a família Barbosa é meio assim, se você não toca nada, você é o patinho feio da família. Então, meu pai sempre tocava violão e a gente já veio cresce do seu pai, vendo. né? Veio do pai, contato com os outros familiares dele. Então, assim, alguém sempre já tocou alguma coisa na infância e a gente já cresce com esse contato com o instrumento em casa, essas coisas. Então, eu ficava lá olhando ele tocar, já querendo fazer também. Então, assim, mas pai para ensinar em casa, às vezes não funciona Não tanto, funciona né? muito, né? Então, em 93, eu entrei para a banda da cidade, da prefeitura. Banda São José? São José. Ah, tá. Aí, ali, eu tinha 11 anos, se eu não me engano. E aí, comecei a estudar instrumento de sopro, né? Meu irmão também tinha um violão em casa, então era aquela curiosa que ia lá no quarto dele escondido, enquanto ele trabalhava, pegava. A sua arte era pegar o violão escondido. Ah, meu filho, pegava. E chegava do serviço, ele, quem mexeu no meu violão? Ai, Eu meu Deus. mexi. Ele sabia direitinho a posição que ele tinha deixado. Ele já sabia. Pegava de curioso. Até eu pedi o pai um e ele arrumou para mim. Mas aí era de curiosidade, a gente ia mexendo, né? Tocava clarinete na banda. E na sua família tem mais alguém? Pessoal, tem mais alguém que toca instrumentos? Tem, a gente já começa lá desde cedo. Eu tenho só a irmã mais velha que tentou teclado, mas não foi para frente. Mas, assim, trabalha com louvor na igreja, então, assim, ou é coral ou é alguma coisa assim, sabe? E essa parte da igreja também ajuda muito, não ajuda, Ju? Bastante, porque a gente já fica empolgado de querer tocar em algum lugar, né? E como a gente tem esse contato na igreja, a gente aprende para tocar lá, a princípio, né? E a ideia era essa, a princípio. E você você toca na banda São José ainda? Como é que funciona? Então, em 2018 que tem alvorada, eu saí. tem todas as coisas, né? Tem essas apresentações, de banda e tal. Em 2018 eu saí, ano passado eu meio que voltei, mas é muito difícil achar um tempinho para ir lá Hoje em ensaiar dia com tá eles. difícil, né? Mas você quando participava dá, de todos aqueles encontros? Quase todos. E aí, como eu cresci lá, eu era aquela aluna pentelha que chega junto com o professor e fica até ele ir embora, né? Eu gostava muito de ficar lá, mesmo depois de acabar de fazer minha aula, eu estava lá. Então eu fui indo, daqui a pouco eu estava ajudando ele a dar aula. Pedia ele para pegar os que estavam começando, né? Tomar lição e tal. E foi me dando gosto. Entendi. Essa coisa de ensinar, né? Foi me chamando a atenção. Aí, quando foi em 2003, eu pedi o pastor da igreja, se eu podia ensinar. Que aí Na igreja? Na igreja. Porque eu sabia, que tinha aprendido na banda. Então, aí eu comecei a dar aula lá. E pegava, assim, de casa também, para ensinar um cadinho, para ver se a pessoa ia aprender, né, as cobaias da vida. Então, assim que eu comecei a
essa coisa de Dando estar aula na ensinando. banda, ali, Esse foi o e na primeiro caminho. igreja. Aí o pastor permitiu, eu fui e comecei a dar aula na E igreja. você dava aula de quê? Então, aí como eu ficava na banda o dia todo, assim, o tempo todo, eu ia vendo como que ele ensinava os instrumentos de sopro. Então, eu comecei com os instrumentos de sopro. Clarinete, saxofone, Nossa, trompete. que coisa básica. É. Ela fala como se fosse básico. Ai, comecei com instrumento de Eu som. sempre fui muito curiosa de saber como é que o instrumento funciona. Então, quando eu entendia como que ele funcionava, como tocava umas musiquinhas, aí eu ficava assim, não, vou estudar. Aí estudava ele. Aí meu pai ficava, para, menino, você tem que estudar um instrumento só. Só que eu não conseguia. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia. Você tinha essa curiosidade dos De instrumentos em si. Um dia ele chegou com um teclado lá em casa e falou assim, eu vou ver. Aí eu pegava os livrinhos que ele tinha, de teoria, essas coisas, estudava a teoria do instrumento, ia lá, botava o dedinho e montava. É dom E eu aprendi mesmo. teclado primeiro que ele. Ele comprou pra ele ficava, esse teclado é pra mim. Só que ele não põe a mão. E eu daqui a pouco já estava tocando teclado na igreja. Ai, gente, que Porque coisa o violão também foi de ver ele tocando, às vezes ele não tinha muito tempo para ensinar. Eu anotava o que ele estava cantando e as notas que ele estava fazendo e ia para o meu quarto e fazia. Meu Deus, é Aí eu muito fazia dom, de gente. olhar É uma e coisa linda de tocar. ouvir. Aí eu gostava muito. E aí, E você chegou na igreja, que você tinha mais liberdade, você chegou a ensinar quais instrumentos? Você formou alguma coisa? Como é que foi? então, na época, como eu não tinha estudado fora da banda, só na banda, né? Uhum. Então era só o sopro. Como eu já entendia como funcionava o violão, o teclado, a bateria também, porque eu ia para a igreja Ai, e gente, ela ficava sabe lá tudo. tocando bateria sozinha, né? Eu ficava olhando de noite como é que tocava, os meninos que tocavam, e de dia eu ia para lá e ficava treinando. Então eu ensinava isso: a bateria, violão, teclado e instrumento de sopro. Ai, Contrabaixo gente, que também. coisa Então, assim, mais lá, como a linda. gente tem esse contato, igual, eu lembro que nas festas de 15 anos, todas as meninas queriam festa, vestido, aquela coisa e tal. Eu não, eu pedi meu pai instrumento, lógico. Ai, Entendeu? Então, assim, aí eu fui conquistando que ele podia dar, tadinho, ele se desdobrava para dar. Então, eu tenho clarinete, eu tenho saxofone. saudoso irmão Levi, né? Um amigo meu, ai, que Música um grande também. homem, músico, trabalhador. Tá bom, Aí tá em ele se bom lugar. desdobrava para dar. Então eu já fui juntando esses instrumentos. Mas a ideia não tinha aquela coisa de eu quero aprender a tocar todos. Não. Ia Era uma surgindo. coisa natural. Ia surgindo a oportunidade de pegar esse. Aí eu pedi um contrabaixo eles. As meninas pediram uma bicicleta. Eu pedi um contrabaixo, entendeu? Aí eu pegava, ficava estudando, tocava junto com ele. Então, assim, era uma coisa assim minha que, sabe, não era nem. Eu não pensava em ser professora. Só queria aprender mesmo. Aham. Só que aí uma coisa puxou a outra. Aí eu comecei a dar aula. E aí as portas foram abrindo para dar aula em outras igrejas. Aí eu dava aqui, Areal, Guarará. Cheguei aí em Roxinha de São João. Dando E aula. voltava para dar aula. Só que na igreja dá essa limitação de repertório, né? De você ficar num repertório só. E eu queria expandir isso. Aí em 2009 eu fui para conservatório. Lá você sai Em como, Juiz de Fora, né? Em Juiz de Fora. E fiz conservatório, porque aí você já sai como diploma de técnico no instrumento, né? E canto. Tá. E aí eu me formei em saxofone, instrumento e canto, que a gente sai lá. E terminei em 2011 mesmo eu fiz o vestibular. Assim, com a cara e com a coragem, porque nem tempo para estudar a gente tava não, porque tava estudando e trabalhando, fazendo conservatório e trabalhando, mas eu fiz o vestibular. Foi uma coisa de Deus, de eu ter passado em São João del Rei, que era o único lugar que tinha a licenciatura mais perto, era aqui em Viçosa. Não tinha aqui Juiz de Fora não ainda. tinha. Aí eu fui para a Universidade de São João del Rei e comecei lá a vida acadêmica na música, né? Mas já era técnica no conservatório. Mas já tinha me formado em técnica de Isso. instrumento. E enquanto você estudava na Federal de São João del Rei, você dava aulas? Como é que era a sua vida? Eu conseguia ficar lá três dias na semana, né? Eu ficava de segunda a quarta. Nos outros dias eu dava essas aulas picadas. Ia a Guarará, voltava, ia. E dava aula em algumas casas. Eu fui na tua casa de dar aula de bombardino, você lembra disso? Ela já foi minha professora em casa, gente. Eu ia Eu nas acompanhei casas essa também. menina. Oh, meu Eu lembro Deus. disso. E aí eu ia nas casas também, além de algumas igrejas, e particular em casa. Aí comecei a montar um quartinho lá, nos fundos de casa, para dar aula, só que era muito apertado, né? Muito pequeno e tal.
E pedindo a Deus para transferir para ter em Juiz de Fora, porque estava muito longe, né? Aham. Meu filho já tinha nascido. Já tinha perspectiva de ser aberto essa Tinha disciplina. bacharelado em música, não tinha licenciatura. Só que aí o bacharelado, o que, que acontece? Você tem que ficar num só. Eu não me via num só. Para mim isso era muito difícil. Você é multimusical, vamos dizer Eu assim. não conseguia. Eu não ia conseguir estudar um instrumento só. Aí eu falei, bacharel eu não quero. Quero licenciatura. E aí a base, você tem uma basezinha, né? De teclado, flauta, né, percussão, para você poder lecionar. Então era o que eu queria. Por isso eu estava lá em São João del Rei. Quando falaram que ia abrir em Juiz de Fora, eu estava no 5º período lá. Lá são 8. E aí eu falei, não, eu vou para Juiz de Fora. E tranquei lá, esperei abrir aqui. Abriu, eu entrei. Fui do zero, estava no 5º, voltei Começou primeiro. do zero? É, porque não tinha uma turma de 5º período. Gente, essa Então era menina, ou eu esperava ter... essa parte eu não sabia, não Ah, lembrava, né? Comecei do zero, aí comecei do primeiro período. E fui fazendo tudo de novo. Então eu gastei mais tempo na faculdade. Mas foi uma coisa boa. Porque Sim, aprendizado a você mais. tem disciplinas extras para fazer. Então aí eu corri atrás. Eu não tive professor de violino. Então eu entrava na orquestra da faculdade para olhar as meninas tocando violino e aprender posição e tal. Então enquanto eu estava lá, eu fui entrando nas oficinas. Porque aí você vai comendo um cadinho, né? De um instrumento aqui, do outro ali. E isso é que é vontade de aprender as coisas. Como você está fazendo uma faculdade que você gosta, o tempo nem é tanto. Quanto tempo eu vou ficar lá e tal. Claro que vai chegando um ponto que você quer parar, chega. Mas era bom. Mas aqui, você também deu aula no conservatório, né? De Isso, aí quando aluna eu você foi a tranquei- professora. Me conta essa parte. Isso, eu formei. Quando você se forma no técnico lá, você já pode entrar para dar aula. Mas como eu passei no vestibular, eu fui para São João del Rei. Aí como eu tranquei lá e estava esperando essa vaguinha aqui, surgiu essa oportunidade de fazer inscrição lá. Para Estava tentar. precisando de professora, eu fui lá e eu passei, entrei. Então, em Passei 2014, eu comecei a dar aula lá no no conservatório. conservatório. Comecei dando aula de sax, depois, 2015, 2016, eu acabei dando aula de teoria também e coral. Aí Gente. chegava as turminhas boas lá, é muito gostoso lá também. Assim, Josi, quem ouve, assim como eu tô ouvindo aqui, é uma coisa muito natural sua. A gente vê aí que você tem o dom e a vontade, porque também não. É. Mas assim, é muito natural. Mas a gente ouvindo parece que foi fácil, né? Quem dera. Quem dera, Como é não era que- fácil não. Igual essa coisa de ter que ficar indo para outras cidades, às vezes, de bicicleta, carregando os 2, 3 instrumentos nas costas para dar aula. E acaba assim, era gostoso, porque você estava fazendo o que você gostava. Ficava lá horas. E isso fazia, tornava a caminhada mais leve, né? Você tem que ir a Juiz de Fora, às vezes, para dar 1 ou 2 aulas no conservatório e voltar. Pagando para trabalhar. Pagando para trabalhar. Mas era muito prazeroso estar lá dentro. ensinando. Ai, gente, olha que coisa Meu mais negócio é linda. mais ensinar do que o performance mesmo, de você estar ali no palco, né? Executando o seu. O seu prazer é o do O bastidor, negócio é o de dar aula. É de ensinar o De aluno ensinar. e ver ele aparecendo tocando. Sabe? Aí, igual lá na igreja. Todos os meus instrumentos estavam com cada um. Cada um estava com um e eu queria ver eles tocando. Não é aquela coisa, não, gente, deixa que eu faço. Não, eu gosto de ver eles tocando. É de ver crescendo, andando isso- sozinho. Você teve um privilégio de Deus, assim, de se descobrir já logo na infância, ali enquanto criança, e fazer uma coisa que te dá muito prazer. E assim, quem está ouvindo a gente, é o que torna as coisas mais leves, né? Quando a gente faz o que a gente gosta, o que a gente tem o dom, o que a gente nasceu para fazer. Porque você contando a sua trajetória, e eu sabendo da sua trajetória, te vendo até aqui, eu vejo que você nasceu para isso. Vejo mesmo. E eu acompanhei muito da trajetória da Josi. Era muita dificuldade. Falta de grana, obstáculos dos mais variados aí possíveis. E estava ela sempre lá, carregando violão nas costas, remando a bicicletinha. Quando não era o violão, era a guitarra ou o sax. Mas então você continuou dando aula no conservatório até quando? Como é que foi Então, eu fui esse ciclo até seu do conservatório? 2016. Só que aí já tava estudando
na UF daqui, né, na Universidade de Juiz de Fora. Já tinha entrado como matriculada aqui, já estava estudando, e começou os horários ficarem ruins. Porque lá é uma grade montada, dia tal, hora tal, e não estava batendo as aulas na faculdade. Aí eu tive que deixar o conservatório para Se dedicar aos estudos. Porque não era um horário que você podia fazer, eu posso dar aula tal hora, porque não tinha como. Aí eu tive que parar o conservatório e fiquei só na universidade para terminar. Aí acabei não voltando mais, porque as portas se abriram aqui. Eu comecei a dar aula, dei aula no Elite, no Amarelinha, de música também. E a carga horária das aulas aqui estavam fluindo, estava dando para manter essa coisa de ônibus, né, e tal. Essas despesas mínimas, aí eu falei, né? eu vou continuar essas aulas, espinhando de cada lugar que eu ia. Só que estava ficando desgastante, aí por isso eu precisava de um lugar fixo. Né? E estava usando a casa da minha mãe para isso, tadinha. Era aquela barulheira. Beijo, irmã Rita. Aí eu ganhei uma bateria da banda da Girita. Deus foi muito bom comigo. Muito instrumento assim que veio. Aí eu ficava assim, mas como? Né? E Que aí, providência é essa? Exatamente. Esse, por acaso, eu nem tinha pedido, hein, Deus? Eu tinha uma listinha para Deus é? dos instrumentos que eu precisava. Olha Graças só. a Deus. Tá faltando trombone, Deus. Senhor, tá faltando trombone, hein? Mas E são os caros, né? instrumentos Fazendo apareceram. uma pausa aqui. São caros os instrumentos, né? O instrumento musical subiu muito também. Né? Tem essa coisa, né, da falta do instrumento para o aluno, ou até mesmo para a gente dar aula. Então, assim, é ganhar, às vezes, comprar o instrumento e o que você ganhou você nem viu. Mas para você ter o seu material. Mas assim, eu acho que a humildade para um início, né? Não adianta, eu quero ter tudo novo. Não, vamos, né? Não tem como. Não acontece. Quando você conseguir, era um segundo, terceira mão, mas dava para usar, vamos usar. Aí você ganhou a bateria de argirita, que foi o quê? Um impulso para você? Para começar a dar aula de bateria também, que aí já vai abrindo as portas, né? O leque já vai abrindo, e aí o instrumento que aparece, você sabe ensinar isso? Eu falei, eu nunca peguei, igual a sanfona, né? Tô nesse... Tá ensinando sanfona? Tô ensinando sanfona. Nunca aí peguei. Você que quer aprender aula de sanfona, temos uma professora. Como você tem a teoria, eu fui estudar a teoria dela. Então, você consegue entender com mais clareza. Tô doida numa, se alguém tem alguma aí pra gente, doar. Pra doar, ou segunda Porque mão. eu tô amando estudar sanfona, que era um instrumento que eu não tinha acesso, né? Assim, nunca tive a curiosidade para poder ensinar. E agora apareceu a oportunidade e você... Tô amando o estudo dela. Foi assim com o violino, né? A gente toca violino, é a coisa mais linda que tem. Comprei de curiosa também, para saber como é que funciona. E fui enfiando em orquestras lá em Juiz de Fora que eu podia. Segunda violinista, terceira, quarta, né? Eu queria estar lá. Então, nos ensaios você aprende muito, né? É um monte de violino junto, então... E você é formada lá pelo conservatório em saxofone, né? Saxofone. Uma saxofonista de mão cheia. O saxofone, tadinho, ficou até meio aposentado depois de tantos outros, assim. Que eu tô mais voltada nas cordas. Violão, violino, guitarra. Tem me chamado mais atenção ultimamente. Mas é uma coisa de período. Eu falo sempre que é um período. Daqui a pouco eu tô no outro. Uma musicista sazonal, vamos dizer assim. Cada hora é um... Aí você estava na casa da sua mãe, eu me lembro. Eu acho que eu cheguei... levar a Isabelle para fazer aula lá, né? De lá, como é que foi essa aí questão? Tava pequeno, começou a ficar pequeno. Que aí, graças a Deus, eu fui conseguindo instrumentos e o quartinho não cabia. Aí eu falei, nossa, eu preciso de um espaço. Aí a gente foi para uma casa que tinha uma casa nos fundos extra. Eu falei, é aqui mesmo. E ali eu montei. E começou a ficar pequeno, graças a Deus. Vai escalonando. Aí agora a gente fez já um registro da escola de música, porque aí eu estava esperando, na verdade, terminar a faculdade, ter o diploma direitinho, né? Para abrir mesmo com o nome. E tem que registrar? Como é que é isso? Então, eu registrei como autônomo, né? A escola está registrada como autônomo. E aí a gente entrou como escola de música dominante. A princípio era Aprendiz da Música com o Josi Barbosa. Era o nome que surgiu, eu e uma amiga minha, e ficou.
de um bom tempo. Eu falei, não, gente, agora eu preciso de um nome e tal. Uma escola de Agora é uma música. escola. O que é isso? Vamos dar moral aqui pro negócio. Para parar com esse negócio de vai cadinho ali, cadinho aqui, tem que ter um espaço, né? Mais adequado para os alunos e tal. Aí agora não, agora já tá mais. A gente tá mais. Aí você estava ali na Barão de Catas Altas. Estava numa kitnetzinha. Aí tive a necessidade de Que ampliar, ficou pequeno. que ficou pequeno, graças a Deus. E agora, no mês passado, né, a gente veio para cá, perto da prefeitura, onde temos mais quartos, então tá bem maior o espaço. O espaço ali tá muito legal. E assim, já tá bem acomodado, né? Pude separar os instrumentos, né? Porque era num cômodo todos os instrumentos juntos. Agora não, é um quarto para teclado, um quarto para violão, um quarto para bateria. Tá bem mais, né, distribuídos os instrumentos, diminuiu bastante o som de um para o outro. E hoje, graças a Deus, com bastante aluno. Pode entrar mais, tá, gente? Ó, aumentou o lugar para poder caber mais. Tá mas a gente vê, assim, essa trajetória, né, desde criança, mostrando esse esforço, essa dedicação, mesmo sem condições financeiras, porque às vezes, Josi, a gente coloca muita barreira só na condição financeira. Ah, eu não tenho dinheiro. Tá, mas peraí. Ela começou aqui na banda, foi dando aula para ter o dinheirinho. E eu vejo muito valor nessas coisas, sabe? Porque a sua trajetória, ela me inspira. E está começando a inspirar quem está nos ouvindo, porque você, com tantas dificuldades, de lugares distantes, falta de dinheiro, falta de instrumento às vezes, mas você sempre se colocando, querendo, fazendo, chuva, sol. E hoje você está aqui com uma escola de música. A própria universidade, né, mesmo sendo pública, você tem o gasto de passagem. Igual quando eu ia para São João del Rei, por quantas vezes eu via meu esposo pegar o salário da semana que ele ganhou, me dava, e era tudo que eu precisava para ficar 3 dias em São João del Rei. Passagem, hotel, alimentação. Então, assim, ele foi um apoio enorme para mim, né, chegar até aqui, porque segurou muito, muito. Porque não tinha como trabalhar. A aula na faculdade era de 8 da manhã às 5 da tarde. Então, que horas que você arruma um emprego? Não tem jeito, Chegou, né? num momento em que você estava impedida de trabalhar para ter o dinheiro. De não ter, às vezes não ir na aula porque não tem dinheiro. Às vezes você escolher entre uma pipoquinha ou descer da faculdade até o centro de ônibus. A pé. Ou você descia a pé ou você comia uma pipoca, porque não... Sabe? Então, assim, era difícil. É pesado. De você, por exemplo, São João del Rei, muitas das vezes eu saía 5 horas da faculdade, passava no mercado, comprava um pão com manteiga, uma mussarela, uma caixinha de Toddy, e aquilo era a minha janta. Para dormir e estar 8 horas da manhã no outro dia na faculdade. Não é fácil. Então, assim, não dava para comer uma janta, sabe? Não dava para se alimentar direito, porque era passagem. Entendi. O negócio do dinheiro era passagem. Então, não é fácil você sair da sua casa, né? E tem que gostar. Tem. Né? Tem que amar mesmo. E às vezes tem tanta gente que tem tudo na mão, né? E despreza. E falta aula à toa. Eu via muita gente faltar aula à toa. Morava na cidade, sabe? Saía à noite, não estudava. Ficava assim, gente, mas é tão difícil estar aqui. Né? Não é? Mas é por isso que Deus abençoa, sabe? É por isso que Deus provê as coisas. Porque Ele vê o esforço. Ele vê que você queria colocar... Era a sua vida ali que você estava tentando levantar, se enriquecer com as aulas, né? Enriquecer de conhecimento. Você queria se posicionar. E hoje... a gente tem a escola de música dominante com a professora Josi Barbosa. Quem me acompanha aqui diariamente sabe que eu já começo o meu momento de fé, porque a Josi, para quem não sabe, é uma patrocinadora aqui do nosso programa Momento de Fé, que eu tenho muito orgulho de ter essa patrocinadora. E eu falo, né? Escola de música dominante. E assim, eu me sinto muito honrada e orgulhosa de
ter acompanhado um pouco a sua trajetória e hoje também, de alguma forma, fazer parte do seu sucesso, sabe? E saber que ela é essa professora que ensina de verdade. Mas fala mais aqui pra gente desse seu momento aí agora. Você tem os planos, como é que tá a situação aí? O objetivo da escola não é só porque o aluno, quando ele vai para uma escola de música para aprender o instrumento, né, alguns chegam lá, eu só quero aprender para tocar no meu quarto, tal, tal. Só que a gente sabe que quando o aluno está tocando um instrumento bem tocado, ele não fica só no quarto dele. Né? Então, nosso objetivo, às vezes, por exemplo, quando é aluno de igreja, é formar banda na igreja, um conjunto, um ministério de louvor. Então, por muitas das vezes, eu já fui quando tem 2, 3, 4 da mesma igreja. É ir até a igreja, quando eles estão num nível que já toca um repertóriozinho. Eu vou lá Dar esse para apoio, ver esse por essa suporte. primeira apresentação, ou ajudar nessa primeira apresentação para eles começarem a se soltar. Então, assim, montar, né, um ministério de louvor e tal. E quando o aluno não é evangélico, de focar também no repertório que ele gosta. Né? Eu gosto muito de focar no que o aluno foi buscar. Então, a escola está ali para isso. Eu quero tocar música sertaneja, estamos ali então. Só que a gente tem que visar não só o gosto do aluno, mas o que motiva ele a estar ali. Né? Porque às vezes é só porque ele ouviu uma música e queria aprender a tocar ela. Só que você tem que fazer desse interesse uma motivação para permanecer, né? E aprimorar dentro daquilo que ele gosta. Porque às vezes um estilo musical não te dá uma abrangência maior no instrumento. Você não vai crescer, às vezes, numa técnica melhor por causa de um estilo só. Aí a gente vai botando devagarinho uma coisa ou vai outra. Vai completando o artista. Abrindo a visão dele de que tem mais coisas para se aprender. É por isso que é importante ter uma aula com um profissional igual você, né? Senão você só foca naquilo que ele quer, só que aquilo que ele quer não faz ele subir no instrumento. Né? Ele precisa olhar um pouco mais em volta do que existe, porque a arte é muito rica. Né? A música é muito rica, então assim, a gente tem muitos ritmos que você pode sair fora, né? Para mesmo aprimoramento, uma técnica melhor no instrumento. E eu gosto muito quando a gente chega na fase, por exemplo, a gente tem alunos adolescentes, então a gente pega esses adolescentes, junta eles, cada um de um instrumento diferente, monta uma banda para tocar ali mesmo. Né? Daqui a pouquinho surge uma oportunidade, igual quando surgiu de tocar em Espanha. Eu levei uma turminha de 9, 10 anos na época que eles estavam, e eles foram tocar numa igreja de Juiz de Fora. E não era assim, de uma igreja, cada um era de uma. Bacana. E nós juntamos, ensaiamos o repertório, eu levei eles amaram. Eles sentiram a experiência de um conjunto, de uma né? Banda, como se eles fossem uma banda. Então tinha quem cantava, tinha quem tocava guitarra, bateria, eles amaram. Que experiência marcante. Foi muito legal. Então eu gosto de focar um pouquinho no em grupo. Né? O individual é legal, te dá uma base, só que é interessante você tocar com... Muitos alunos vêm, você dá aula individual? Eu dou aula individual no início. Por quê? Porque depois você precisa estar ouvindo mais instrumentos junto com você. Porque a hora que te surge uma oportunidade de você tocar em algum lugar, você já tem essa... Né, o conhecimento do ouvido, de né, tocar com outro barulho junto com você. Porque seu foco é até maior. Você foca mais no seu instrumento. Porque às vezes você está sozinho, você para a hora que você quer, você bate do ritmo que você quiser. Às vezes precisa concentrar no que realmente, o ritmo verdadeiro, essas coisas assim. Né? E para ver se você está fluindo mesmo. Que aí o outro parou lá, errou, mas você segurou a banda. Então, você já está dominando o seu, porque lá parou e você não parou junto. Sabe? Então é assim que a gente vê o crescimento do aluno. É mais em grupo do que pessoal. E essa coisa de também, assim, vamos tocar num casamento tal, vocês querem? Quero. Vai, sai um grupinho, vai, sabe? Você toca, você chegar nessa questão, você também trabalha assim, toca em casamentos, sim, encontros? Festa. O que pintar, chamou nós também. E, inclusive, prepara os alunos para isso, exatamente, a ideia é essa. Tem aluno que foca, por exemplo, tem um aluno que foi lá, eu quero fazer a prova militar. Então, é 1 ano e meio, 2 anos de estudo para isso. Então, chega antes. Ainda tem essa parte, né, Josi? A gente vai estudar a teoria, dos concursos. dou aula para concurso, prova militar, se o cara quer fazer música, então
tem o período de aula teórica, o período de aula prática, ele vai fazer, né? Que vai, se ele passar Se ele na passar, fase, ele vai ter que prestar essas ele vai provas. fazer a teórica, musical, e depois, se ele passar, ele vai fazer a prática. Então, a gente Uhum. estuda isso também. Para entrar no conservatório, a gente tem aula prática e teórica para isso. Porque tem, né, uma Às vezes o foco uma dele é seleção. crescer, não é só ali aprender aquilo. Ele quer ir, então o estudo já é diferente, né? Ele é mais abrangente. Aí ele você vai- já dá essa base para ele prestar Vai uma fazer. Eu uma lembro prova. que eu tive uma aluna que ela queria fazer conservatório e eu dava teoria para ela e a prática. E quando ela foi fazer a prova, ela conseguiu a teórica. Ela falou, a sua prova estava muito mais difícil que a de lá. Ó, Ela achou a minha prova mais difícil que a de porque lá. você realmente preparou. Eu preparo mesmo para chegar lá e passar. Agora precisa da dedicação do aluno, né, Com Josi? certeza. Não adianta você. Não é uma mágica, mágica, né? É. Quem dera, está a lei, você já está tocando, a pessoa tem que estudar. O seu exemplo em si já motiva alguém. Falou, olha, eu para aprender o que eu sei, Tem eu que estudar. precisei submergir no estudo. Então não adianta sentar ali e aprendeu, Pegar não é? na outra semana, tem que pegar um cadinho. Tem que E pegar. funciona como terapia, não é não? a Tem muita música? gente que vai lá pensando nisso. A música me acalma. Trabalha o cérebro, né? Uhum, Não sei se é o lado esquerdo Às do vezes tem uma cérebro. vida muito agitada, chega lá só de você tocar uns repertóriozinhos, você já sai relaxado da aula. Teve muita gente nessa época da pandemia que o psicológico ficou muito mexido. Ficou Né? Então, mesmo. se distrai um pouquinho. Pelo menos você tem aquele momento ali de 1 hora ali, trabalhar o cérebro. Não, e até mesmo em casa. Tem muitos que falam, tem hora que eu sento em casa com o violão e aí me relaxa. Então, às vezes, procura música para isso. Então, tem vários perfis que vai lá procurar, né? E aí a gente tenta, dentro do que ele tem como prioridade, abrir também um leque para ele entender e visualizar o que mais tem. E a música é muito poderosa. É muito ampla. A também. música, ela mexe mesmo na estrutura da gente. Mexe de dentro para fora. É. Né? A depender da música que você coloca para ouvir, você fica mais triste ainda. Depender da música que você ouve, você se alegra, você se empolga. Então a música ela tem esse poder. Tem um poder. Mexe com lá dentro mesmo. Os próprios acordes musicais, eles estão focados nisso também. Né? Aquela melodia é triste. Não adianta que você não vai ficar feliz ouvindo ela. Exatamente. É aquela que já mexe, que te dá adrenalina, que você, sem querer, até pula. É verdade. Às vezes a gente está quieto, a gente ouve um ritmozinho tocando, aí você já começa a balançar a perna, ou então você escuta como é que chama aquela marcha de fúnebre? Menina, aquilo dá um soco no peito da gente. Exatamente. Você já escuta um trompete assim, aquela nota mais baixa. Você já sabe que é um anúncio de uma coisa mais triste. É verdade. Que coisa, a né? música ela tem esse poder de mexer mesmo com o sentimento. E você Ela recebe é esse pessoal de todos os perfis lá na... O que pintar a gente tá pegando, porque é interessante. E o que tem lá na sua escola hoje? Hoje o que você ensina? Instrumento. De instrumento. Então, a gente tem todos os instrumentos de sopro. Todos? Eu tenho saxofone, clarinete, flauta transversa, flauta doce, trombone, bombardino, né? Pintar a gente está ensinando. Instrumento de sopro, eu tenho uma base maior, né? Teclado, eu não fiz piano, mas dá para ensinar piano também. Violão, guitarra, contrabaixo, que são instrumentos de corda, né? Ukulele, cavaquinho, bateria, né? Percussão, assim. E tem uma bateria elétrica que chama? Tem eletrônica e tem a acústica também. Então a gente está com bateria eletrônica, bateria acústica lá. O violino também, você sabe? Violino, e estou nesse desafio aí do acordeon. A gente está trabalhando em cima do acordeon também. Teve um aluno que me procurou com a gaita. Eu falei, olha, tem uma gaita lá em casa. Gaita? Exatamente. Gaita, bacana. É outro desafio. Mas, assim, meu filho até ganhou uma gaita e eu aproveito para dar umas sopradas lá para entender o funcionamento e tal. Mas ainda não dei aula de gaita, não. Falar em filho, a gente está aqui prestes a terminar essa entrevista.
Ela tem 2 filhos, um casalzinho, né? O Azaf e a Ana Júlia. O Azaf tem quantos anos? Tem 10 anos. Tem 10 anos. Fala rapidamente o perfil aí. Olha só, gente, o menino é músico. Fala aí pra mim. Fala 10 pra anos. gente. Ele, desde pequenininho, que eu dava aula em casa, então quando ele nasceu, eu dava aula em casa. Eu já tinha bateria, né, os instrumentos. Aham. Então eu lembro dele com 2 aninhos lá em pé na bateria, batendo o pezinho no bumbo. Ai, E gente. com 4 anos, eu dando aula assim, fazendo os alunos aprendendo uns ritmos bem básicos e tal. O aluno ia embora, quando eu olhava, ele já estava lá no quarto, fazendo tum, tchá, tum, tum na bateria que o aluno fez. Gente. Então, assim, ele ficava escutando e fazia. Aí surgiu o projeto na faculdade, na UF, de musicalização infantil. Então, com 4 anos, eu coloquei ele lá. Aí ele aprendeu flauta doce e depois violino. Gente, E aí já começou a fazer até apresentação de violino. de lá, violino. Eu tudo já de vi. escola. E aí também, aí como ele tem esse contato com os instrumentos, né? Aí ganhou o violão da avó, aí foi aprendendo a botar os dedinhos no violão, teclado, foi vendo a gente tocar, perguntava. Ele sempre foi muito curioso também. Então, começou a fazer os dedinhos no teclado, comecei a ensinar, ele entendeu como é que funciona, já começou a tocar. É muito Aí, bonito. Eu toca amo ouvir violão isso. e guitarra muito Eu bem. amo ouvir essas histórias. Sem fazer assim muita aula, mas ele pega minhas pastas de cifra lá e vai tocando, vai tocando. Então ele tem um ouvido muito bom. Se você começar a cantar aqui, ele vai achar o tom e Só vai de te seguir. ouvido. Vai. Ele tem um ouvido muito bom, vai no contrabaixo. E aí hoje ele faz conservatório, faz piano e bateria. Hoje você conseguiu dar um suporte de estudo para ele bem mais cedo, Bem né? mais cedo. Que ele faz comigo lá, mas eu levo ele para sair um pouquinho do mãe, Aham, ensinando, né? aham. Então ele está no conservatório, a Ana Júlia está na UFJF fazendo musicalização. Musicalização. A Ana Desde Júlia os tá 7 com 4 meses. aninhos. Está com 3 anos. 3 aninhos já Desde tá na os música. 7 meses eu botei ela lá para já ir musicalizando ela desde cedo. Então o Azaf hoje toca o quê? Então, ele se você precisar dele, o teclado até que muito pouco, mas faz. Uma Aham. música ou outra ele consegue tocar. Toca a bateria direitinho, toca os ritmos certinho. E violão, guitarra, contrabaixo. E agora eu estou ensinando ele clarinete. Falei, E o não, filho, violino, né? e o violino ele tem abandonou Pouquinho. um pouquinho, mas Pouquinho é coisa, 10 anos. 10 anos. Que coisa linda. 10 anos, ele leva um jeito. E aqui, na sua escola de música, a partir de quantos anos que você está recebendo Então, eu criança? coloquei assim com uns 4 anos, quando o pai e a mãe vê que o aluno, que a criança gosta de música. Porque não Tá. adianta ser, eu queria que ele fizesse, mas ele não suporta barulho. Aí não... Aí, né, então eu abri esse leque, porque eu começava com 6 mesmo. 6 anos que já está esse contato com escola, né, Aham. e tal. Mas tem aluno que, tem criança que com 4 anos já está em um desenvolvimento de percepção musical muito grande. Então já tem esse preparo para a aula, né, infantil, de como musicalizar ele, para ele crescer e dos 5, 6 anos ele já entrar no instrumento mais focado. Mas se a criança já tiver uma predileção aí para música, já com 4 Com anos 4 anos eu já estou pegando. e tem idade limite? Não, aí 100, 180, se tiver idade aí, vamos embora estudar, porque nunca é tarde. Cadê a nossa foto, William? Nunca é tarde. Vou tirar pra- água. Ó, gente, o William tá concentrado aqui. Olha, Josi, eu tô muito apaixonada de reviver essa história aqui com você, de ver como Deus foi bom na sua vida e como você foi valente, tá? Porque não adianta só Deus abençoar lá de cima e a gente cruzar o braço. Então, muita gente às vezes vê o sucesso de alguém, ou, hoje ela tem uma escola de música, mas teve toda uma trajetória. E eu gosto de trazer aqui no nosso Pode Canalizar histórias de sucesso, mas que tiveram uma trajetória, né? Uma resiliência, uma busca, um esforço. E você é essa pessoa. E eu admiro muito e é uma inspiração que não tem barreira. Quando a pessoa quer, tem a humildade, tem que ter a força de vontade e o sucesso vem. O sucesso vem no caminhar. Às vezes o sucesso não vem já amanhã, depois da manhã, né? Você que está nos ouvindo aí, você que vai nos assistir no YouTube também, fica aí
de inspiração, né? E essa amiga minha aqui, como é que tá? Tem promoção para gente vindo aí? Novos lugares? Nós estamos abrindo matrícula agora, né, para julho, agosto. E eu fiz a promoção dos alunos matriculados. Se eles levarem um aluno para se matricular agora, no mês de agosto, a gente vai entrar com essa promoção. Ele vai ganhar 20% de desconto naquela mensalidade daquele mês. E o aluno, a pessoa que queira se matricular, vai lá se matricular e leva um para se matricular também, ele ganha desconto na matrícula de 50%. Muito bom. Muito bom. Então, se você está querendo estudar música aí, aproveita. A hora é essa. A hora é essa. E está numa localização boa aqui no centro de Bicas, do lado da Prefeitura de Bicas, e a oportunidade é agora. Olha, eu tenho um presentinho para você aqui. Quero que você abra, por favor. É a nossa lembrancinha de quem vem aqui, para você colocar lá na sua casa, na sua prateleira. Peraí que eu chego aí. Puxa aqui. Isso. Tá difícil aqui, tá bem embalado. Que bonito. Olha que chique, ó. Deixa eu ver. Ai, que lindo! Aí aqui dá pra você colar. Eu falar que é lindo, né, gente? Eu tenho que falar que é lindo. Vamos tirar foto. Vou tirar de vocês duas. Peraí que eu vou chegar mais próximo aqui. Tem que eternizar esse momento, gente. E você que nos ouviu, olha, eu quero agradecer muito você que me emprestou os ouvidos pra gente. Eu sempre falo, sem você aí do outro lado, não faria sentido nenhum, né? A gente está aqui para trazer para você que está em casa, trabalhando, estudando, enfim, tá aí, onde quer que você esteja, o meu muito obrigada por você ter nos ouvido a história da minha amiga Josi. E vai lá se matricular para você aprender um instrumento musical, fazer uma terapia, movimentar esse cérebro, né? Que faz parte. E você que nos ouviu, chegou agora ou não teve como ouvir tudo, esse episódio vai estar hoje no YouTube, tá? À noite, lá no Canalizar, que é o nosso canal. Eu já te peço para você dar um pulinho lá, se inscrever e ajudar a gente. Não é isso? Isso aí. Faz as suas considerações finais, minha amiga. Quero agradecer a você, Grazi, William, por essa oportunidade, né? Bom, importante demais estar falando sobre o trabalho da gente. E você que está nos ouvindo também, mais uma vez dizer que nunca é tarde para aprender, não tem idade, tá na hora, vamos lá, aproveita, né? Sempre sonhou em tocar um instrumento aí, a gente está ali com as portas abertas para isso. É isso aí. Obrigado pela oportunidade, estou muito feliz. Você que nos acompanhou ao vivo também no Canalizar, _ Canalizar no Instagram, muito obrigada, tá? Um beijo para todos vocês e até o próximo Pode Canalizar. É com você, William. O William tá tarefado. Não, eu estou todo enrolado aqui, é muita coisa para atualizar. Não é? Agradeço vocês e é bom demais. Eu vou entrar lá, vou aprender, vou tentar, né? Porque vou te dar trabalho. Não, mas tá? esse é o segredo. Não, Pelo não, menos não. vai tentar, né? Exatamente. Eu Vai estar em boas eu mãos. sempre quis, mas como diz o Luiz Cláudio, tem que ter dão também, né? Nada. Vamos ver se ela consegue Com dar esse vontade. para mim lá. Tem Essa que aqui ter vai... vontade de aprender. Eu Isso vou aí, marcar contigo, vou lá e vou tentar aprender a legal. tocar violão, Vai fazer conseguir. um barulho. É Vai isso aí. conseguir. Vamos lá. Obrigado por vocês terem vindo. Tá, voltem sempre. Semana que vem tem mais, né, Graça? Tem. Semana que vem tem mais. Tenham Toda todos aí- quinta. Tenham todos vocês aí um excelente fim de semana. A gente Isso se encontra aí. por aí. Até mais. Muito bem.